Seja bem-vindo ao canal Conexão Política. E queremos ouvir a Marisa Monte, que tem a palavra. Bom, primeiramente queria agradecer e cumprimentar a ministra Carmen Lúcia pelo honroso convite de estar aqui hoje com todos vocês. Cumprimento também a todas e todos aqui presentes. É um prazer estar fazendo parte aqui dessa mesa, junto com a Paula, com a Luísa, com a Iris, essas mulheres incríveis, e poder unir a minha voz a delas aqui, nesse momento, que é um dia que é de celebração, mas é também de reflexão, né? Então, eu queria trazer um pouco de um relato em primeira pessoa sobre a minha trajetória na música como mulher. Eu estou aqui hoje como cidadã brasileira, como artista, cantora, compositora, que nos últimos 35 anos de trajetória tem acompanhado e refletido a evolução da presença feminina nas artes, especialmente na música. Eu vivi na pele a luta por espaço e pela amplificação da minha voz em um meio tão desigual quanto a própria sociedade. Percorri um caminho que me ensinou sobre resistência, independência e sobre a importância de ocupar espaços. Tive que romper barreiras, enfrentar questionamentos sobre a minha capacidade de conduzir a minha própria carreira, compor minhas músicas, produzir meus álbuns e liderar os meus projetos. Num mercado historicamente dominado por homens, eu fiz escolhas que reafirmaram a minha autonomia. Criei um selo independente para produzir a minha própria música e busquei manter controle artístico e patrimonial da minha obra. Isso não foi apenas um desejo pessoal, mas uma necessidade para garantir que, além da minha voz e a minha imagem, o meu coração e minha mente pudessem se expressar da maneira que eu escolhesse. E a história da mulher nas artes, que foi o tema sugerido a mim pela ministra, é uma narrativa rica que reflete não apenas a evolução formal das artes, mas também as transformações sociais, culturais, políticas ao longo dos séculos. E na minha família eu sempre ouvi contar histórias sobre a minha bisavó Sofia. Ela tinha uma belíssima voz de soprano. E de Sofia eu herdei não apenas o dom para o canto, mas também seus álbuns de partitura, que meu bisavô Humberto trazia do centro da cidade como presente e que ela cuidadosamente encadernava. Em um desses álbuns há uma dedicatória do meu bisavô para minha amada Sofia, datada de 1903. Apenas 4 anos antes, em 1899, a maestrina e pianista Chiquinha Gonzaga, uma mulher à frente do seu tempo, compunha Ó Abre Alas, fazendo história na música brasileira ao desafiar os padrões patriarcais da sua época. A mesma sorte não teve a minha bisavó Sofia, que se limitou a cantar em saraus e salões, exclusivamente para o deleite de familiares, protegida da vida pública, dos olhares e do julgamento das pessoas. De sua existência musical, além do álbum, não temos nenhum registro. Perdeu-se no tempo. E isso ocorreu há apenas 120 anos. Um tempo curtíssimo, né? No tempo da humanidade, assim. O que me faz refletir sobre quantas mulheres como ela, amadas pela música, foram apagadas pela história. Penso na minha formação também, como amante da música desde cedo. Eu cresci ouvindo as grandes vozes femininas do Brasil e do mundo. A Maria Callas dizia que o canto é imitação, e eu aprendi a cantar ouvindo e tentando imitar as vozes que vieram antes de mim, e abriram caminho para que eu possa estar aqui hoje. No século XX, as mudanças sociais e os movimentos feministas trouxeram uma nova onda de artistas que não apenas produziram obras significativas, mas também questionaram e desafiaram as normas patriarcais, trazendo à tona questões sociais e políticas através de suas obras. Nos anos 30, Carmen Miranda encantava o Brasil, enquanto as mulheres brasileiras conquistavam o direito ao voto, como citou o ministro Barroso. Carmen representava uma transformação gigante no comportamento feminino que apenas 30 anos depois a distanciava em séculos da minha bisavó Sofia. Era uma mulher sensual, ousada, moderna, independente, uma estrela no Brasil e no mundo, que renovava a visão que se tinha sobre as mulheres que, até então,
Mas, apesar disso, o seu repertório era composto 100% por canções criadas por homens. Devido à escassez de repertório produzido por mulheres, grandes compositores como Assis Valente, Vicente Paiva, Ari Barroso, Noel Rosa e Erivelto Martins se esforçavam em compor músicas na primeira pessoa feminina, atendendo a demanda de artistas como Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Aracide Almeida e outras grandes vozes do seu tempo. Os homens ditavam as regras, escreviam as letras e as palavras que as vozes femininas cantavam. Nas décadas seguintes, enquanto o Brasil se modernizava, as mulheres seguiram, em sua maioria, apenas como intérpretes. No entanto, tivemos algumas exceções na nossa história, como a genial melodista Dona Ivone Lara, que trabalhou como enfermeira por mais de 30 anos, até se aposentar, ao lado da doutora Anise da Silveira, na colônia Juliano Moreira, instituição que revolucionou a psiquiatria no Brasil por meio da arte, da livre expressão e da afetividade. Nos plantões de madrugada, a jovem Ivone compunha sambas e valsas, mas sem saber o que fazer com elas, entregava suas composições ao primo, mestre fuleiro também do Império Serrano, para que ele as apresentasse como suas nas rodas de samba dos bambas. E ela mesma nunca teria coragem ou ousadia de fazê-lo e ainda me contou que ficava feliz e satisfeita ao saber do sucesso de suas músicas entre os bambas. A autora de Sonho Meu, a grande dama do samba, a primeira mulher a assinar um samba-enredo, a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores do Império Serrano, só veio a fazer sucesso gravando uma composição própria aos 49 anos, no início dos anos 70. Dona Ivone foi a única compositora mulher, que entrevistei entre os inúmeros compositores homens, quando me dediquei à pesquisa de sambas inéditos dos anos 50 e 40, sambas que estavam se perdendo, mas que ainda estavam vivos na tradição oral. E ela mesma me contou sobre a sua impressionante trajetória como mulher num meio tão masculino como o samba. Um parêntese, os bambas, eles diziam que as mulheres não compunham, elas preparavam as festas, e elas tinham essa função de culinária, mas que elas eram fundamentais em determinar quando uma canção ia ser sucesso. Porque se eles chegavam nas rodas de samba e eles apresentavam samba, e se as mulheres aprendessem a cantar essas canções com as vozes agudas, as músicas pegavam e viravam sucesso. E canções, por exemplo, que tratavam de violência contra a mulher não faziam o menor sucesso. E eles nem apresentavam. Então, elas tinham um papel fundamental de determinar as canções que se tornariam eternas com as vozes delas. Mas a chegada da pílula anticoncepcional na década de 60 teve um impacto profundo no movimento feminista e as transformações sociais que ocorreram nas décadas seguintes. A pílula ofereceu às mulheres o controle sobre sua fertilidade, permitindo-lhes decidir quando ter filhos. E esse foi um marco crucial na luta pelos direitos reprodutivos, possibilitando que as mulheres planejassem suas vidas e carreiras. Além disso, a pílula desafiou normas sociais relacionadas à sexualidade. Com a possibilidade de uma vida sexual ativa, sem o temor da gravidez indesejada, as atitudes em relação ao sexo e à sexualidade começaram a mudar, promovendo uma visão mais liberal e igualitária. O acesso à contracepção foi um passo crucial para o empoderamento feminino, pois proporcionou às mulheres mais autonomia sobre seus corpos e sobre suas vidas. Esse avanço estava alinhado com as demandas do feminismo por igualdade de direitos e liberdade. E o movimento da pílula também impulsionou mudanças legislativas, reconhecendo o direito à autonomia reprodutiva das mulheres, incluindo a ampla legalização do aborto em 77 países e o reconhecimento dos direitos reprodutivos como um aspecto fundamental dos direitos humanos. Essas transformações foram fundamentais para moldar o que hoje conhecemos como a luta pelos direitos das mulheres, contribuindo para a criação de um mundo no qual as mulheres têm mais opções, oportunidades em diversas áreas da vida. E esse movimento impactou também a música. Em São Paulo, nos anos 60, uma ruivinha de aspecto angelical e frágil decidiu mudar, fazer tudo o que queria fazer, colocar as asas para fora e, ao se tornar mutante, mudou tudo. O papel secundário já não serviria para a cometa Rita Lee.
uma das figuras mais icônicas da música brasileira, um símbolo de liberdade e de expressão feminina. Rita Lee se destacou não apenas como cantora, mas também como compositora e instrumentista. Produziu a sua própria obra e sua personalidade autêntica, seu estilo único, a tornaram uma referência para muitas mulheres. Sua música e atitude desafiaram normas de gênero e expectativas sociais, com letras que abordam a liberdade feminina, sexualidade, a busca por autonomia. Ela se tornou uma voz que ressoou com a luta das mulheres por igualdade. E a partir da década seguinte, a década de 70, as mulheres definitivamente deixaram de ser apenas vozes e conquistaram a palavra, a narrativa própria, a fala. E muitas outras vieram, como Ângela Rorô, Marina, Lima, Joyce, e nas décadas seguintes as compositoras se multiplicaram em Adrianas, Zélias, Vanessas, Danielas, Ivetes, Marílias e Anitas, e eu mesma, que iniciei minha carreira no final dos anos 80. Hoje, grande parte das cantoras brasileiras produz seu próprio repertório, mas, segundo o último relatório do ECAD, a indústria musical ainda precisa avançar sobre a participação feminina. No total repassado a beneficiários, em 2024, menos de 10% foram repassados às mulheres. Eu, que comecei pela voz, como muitas outras antes de mim, e que aos poucos fui buscando ampliar minhas formas de expressão. Primeiro compondo para mim, e mais um parêntese, eu me lembro que meu primeiro disco eu era intérprete, né? Eu não tinha nenhuma composição própria, e a partir do segundo disco eu comecei a compor. E eu me lembro de eu tenho guardado isso comigo até hoje, uma crítica que era cantora sim, compositora não. Era o título assim da crítica. Comecei então e fui aos poucos ampliar minhas formas de expressão, primeiro compondo para mim e aos poucos para outros artistas, e depois produzindo meus álbuns e depois trabalhos de outros artistas, até me tornar dona da minha própria gravadora e editora da minha obra, né? E a minha trajetória é um exemplo da evolução das mulheres na música e na sociedade. Em 2024, tive a honra de ser a terceira mulher a receber o título de doutora honoris causa em 90 anos na existência da USP, a maior universidade brasileira. Entre os 122 agraciados anteriormente, eu fui a primeira mulher na área de cultura, e esse reconhecimento acadêmico trouxe um imenso significado para mim. Atualmente, eu sou orientadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, embaixadora do programa USP Diversa, que, entre outras missões, visa otimizar as políticas de permanência estudantil para alunos cotistas universitários. Sou madrinha da Escola Mirim da Portela, Filhos da Águia, há 22 anos, e acompanho e apoio de perto o projeto que atende a mais de 800 crianças, promovendo cultura e educação em Oswaldo Cruz, no subúrbio do Rio de Janeiro. E hoje reconheço que a minha voz ecoa para além dos palcos e da música. Tenho o dever de zelar pelo patrimônio intelectual e cultural do meu país. Tenho trabalhado intensamente na interlocução com as instituições brasileiras, junto a artistas e ativistas da Associação Procure Saber, na defesa dos direitos autorais e na proteção dos criadores perante a ganância das grandes corporações globais de tecnologia que cresceram muito e rapidamente no vácuo de regulamentação. Mas, apesar dos avanços e do espaço ampliado para mim e para tantas outras, ainda há muito a ser conquistado. Apesar de sermos a maioria absoluta da população brasileira, somos minoria em representatividade e em oportunidades. No alto escalão do judiciário, poucos cargos são ocupados por mulheres. Entre os 11 ministros do STF, temos apenas uma mulher, nossa querida Suprema, que apesar de suprema e de sua grandeza, isso ainda é muito pouco para nós. A realidade é essa em quase todas as áreas. Somos uma maioria minorizada. Apenas 4,9% das empresas do Brasil têm como CEO uma mulher. No setor público, as mulheres ocupam apenas 15% das prefeituras e 18% das cadeiras no Congresso Nacional. Destaco que a representatividade, como disse Luísa, feminina na política é fundamental para a criação de políticas públicas voltadas ao bem-estar e à proteção das mulheres, garantindo que as necessidades sejam devidamente apresentadas, representadas e atendidas. Não tenho dúvida, como nenhuma de nós aqui, que um equilíbrio maior entre homens e mulheres nos cargos de decisão seria um grande avanço para a sociedade.
Às mulheres cabe o dever do cuidado e o ônus de exercerem o trabalho não remunerado, realizado 7 dias por semana, 24 horas por dia, que a maternidade impõe. Isso representa uma enorme força de trabalho em benefício dos homens, da sociedade, do mundo capitalista e da humanidade. Precisamos de reconhecimento e de compartilhar responsabilidade, seja na maternidade, seja nas decisões. A questão das mulheres não é uma questão exclusivamente feminina, mas, sobretudo, uma questão de progresso humano. Devemos incluir os homens nesse processo, transformá-los e, junto com o novo feminino, conquistarmos um masculino mais sensível, menos violento e mais empático. Hoje, temos mulheres que colocam à disposição da criação toda a sua criatividade, sensibilidade e experiência, não somente na música, mas em todas as formas de expressão artística, tocando a alma e os sentimentos de outras mulheres e de homens também. O Brasil se orgulha de oferecer ao mundo o talento de Fernanda Torres, de Fernanda Montenegro, de Beatriz Milhazes, Clarice Lispector, Lígia Clark, Tarsila do Amaral, entre tantas outras. Hoje é um momento de celebração, reflexão e agradecimento. Pois quando eu olho para esse momento histórico que estou vivendo e me recordo da minha bisavó há apenas 120 anos, agradeço por ser uma mulher desse tempo, que entre tantas lutas e conquistas ainda pude ser autônoma, independente, exercer minha profissão num meio predominantemente masculino. Posso oferecer meu sentimento, minha música, minha narrativa e posso estar hoje aqui representando e inspirando outras mulheres. Agradeço a todas que abriram o caminho para mim até aqui e que possamos continuar a abrir espaços para mulheres, construindo um mundo mais sensível, inclusivo e solidário. Muito obrigada, ministra. Depois dessa fala tão candente da Marisa, que me faz lembrar que a sua avó, há 120 anos, teve que abafar talvez a sua voz no que podia ecoar para além dos umbrais da porta de casa. Mas que nós tivemos mulheres que foram na música, como Dolores Duran, hoje tão pouco lembrada, mas uma grande compositora, que nos faz cantar até hoje a Noite do Meu Bem, como se fosse alguma coisa que nos fala diretamente ao coração. E depois dela, uma que é tão pouco lembrada, quando a Marília Mendonça morreu, eu falei até com a Paula, mas não lembro das que vieram antes. Lembro de uma que ouvia no rádio da minha tia, que era Núbia Lafayette, que denunciava, não é só casa e comida que faz a mulher feliz, das noites que ela passava esperando e que depois ela resolve ir embora. Ninguém lembra, ninguém fala, e claro, ela não tinha as mídias que nós temos hoje, que são a parte positiva das mídias, para que a gente tenha o fenômeno Marília Mendonça com a sua sofrência. Mas é de toda sorte necessário que a gente resgate tudo isso para ver do sofrimento. E quem tiver ouvido algumas músicas denúncia sobre o destratamento dado a Dolores Duran no Beco das Garrafas, em que alguém que ia ouvi-la não tomava nada daquele bar porque achava que não era devido e chamava o gerente para dizer: mande a negrinha cantar. E ela depois morre do coração. Eu digo, não apenas de amor, não apenas fisicamente, mas por um destratamento que realmente não é revelado ou é muito pouco contado da história dela. Este caso eu sei porque uma das pessoas que frequentava este bar ainda chegou a me contar. Dolores Duran é das décadas de 50. Né? Então, muitíssimo pouco tempo. Junto com Dona Ivone, com Maísa também, com que eram essas, que sofriam barbaramente, no caso da Dolores Duran, fisicamente, pessoalmente, por tudo que, de um Brasil muito cruel, que ainda existe, que precisa de ser denunciado, de ser enxergado para ser superado, tem que realmente ser apresentado para que a gente tenha música de alegrias, contando o que é a dor de viver, não a dor que uma sociedade implanta nas mulheres. Eu acho sempre e vejo sempre sobre nós, mulheres, e principalmente quem trabalha como eu no direito e no direito constitucional, e vemos uma Constituição tão boa e uma prática ainda tão
distante, pelo menos no que se refere à igualdade de mulheres, eu fico sempre pensando, me pergunto por que eu continuo no direito constitucional. Eu digo, porque eu sou igual a Ação Preta, eu canto de dor. O meu voto, muitas vezes, é um voto que dói, por causa do que a gente vê sendo traspassado, e eu acho que o seu depoimento é muito isso, quer dizer, andamos, claro, estamos aqui conversando, mas não andamos o tanto que poderíamos ter andado, e por isso nós precisamos de seguir nessa estrada para fazer a grande travessia. Esse século passado foi um século esse século passado, quando a gente vê na história da humanidade esses últimos, do século XX para aqui, a gente evoluiu muito, esperamos que